Oi, crianças, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Tio Rodrigo tá morrendo de saudade de todos vocês. Semana passada a gente teve a mensagem com o nosso tio Miguel e ele falou a parábola do semeador. Essa semana quem vai trazer a mensagem é o nosso tio Carlinhos, que vai ser bênção com certeza. E antes da gente começar o nosso culto, a gente vai fazer o que a gente sempre faz: posição de oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado porque o Senhor nos proporciona, Pai, cada vez mais bênçãos, cada vez mais coisas felizes, Senhor. Te pedimos, Pai, para que o Senhor cuide de cada um, cada pequenino, Pai, cada criança da nossa igreja, Senhor, e de seus familiares. Pedimos também pelo nosso mensageiro, tio Carlinhos, que seja o Senhor falando através dele. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Três palavrinhas só, você já aprendi de cor. Deus é amor, tra lá 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 lá. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, pra lá 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 lá. Posição de oração. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, por essas crianças e que todos gostam desse cultinho. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje eu fui convidado para contar para vocês uma história e eu queria começar a contar o que está na Bíblia. No livro de João, capítulo 8, versículos 34 e 36, fizeram uma pergunta a Jesus. O que é pecado? A explicação de Jesus foi exatamente essa. Em verdade vos digo, todo que cometer pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis liberto, serás salvo. Lendo isso, eu lembrei de uma história que o nosso irmão, reverendo Jader Borges Filho, conta a história de um ovo. E a história é mais ou menos assim. Um certo jovem que morava sozinho, trabalhava, vivia uma vida totalmente independente, ele foi fazer uma corrida na praça, no bosque da cidade dele. E correndo, já bem cansado, correndo, ele olha no cantinho e vê uma coisa muito interessante. Ele vê um ovo. Um ovo? Ué, mas que ovo diferente? Um ovo todo colorido, branco, azul, vermelho. De que ave é esse ovo? Será que é de um papagaio? Não sei. Será que é de um tucano? Também não sei. Mas ele estava muito chateado. Sabe por que ele estava chateado? Estava chateado porque ele começou a pensar, como é que pode alguém largar a sua criatura jogada naquele cantinho, naquele matinho? E ele ficou muito curioso e resolveu levar para casa. E ele levou aquele ovo para casa. Quando chegou em casa, ele nem tomou banho nem nada. Correu lá nas coisas dele, pegou uma caixinha muito bonitinha, pegou uma caixinha e botou
lá no cantinho, vou botar o ovo aqui. Ah, não, vou botar algum mato aqui também. Aí botou alguns matos, uns fênix, ficou bonitinho. Pegou o ovo e botou lá. E para que isso funcionasse, ele pegou também uma lâmpada e botou uma lâmpada muito forte. E aí, aquilo ficou lá. Ele olhava assim, todos os dias ele olhava, estava lá o ovo do mesmo jeito, do mesmo jeito. E ele curioso, mas um belo dia, ele observou uma coisa muito interessante. O ovo estava começando a quebrar. Aí ele, com muito cuidado, ele pegou o ovo devagarzinho e começou a olhar que estava saindo alguma coisa dentro. O que será? Será que é um papagaio? Será que é um outro bicho qualquer? E ele começou a verificar. E devagarzinho ele começou a perceber que estava nascendo alguma coisa. Ele percebendo que estava nascendo alguma coisa. Gente, era uma serpente. Era uma cobra. Ele ficou com medo e botou para lá. Mas ele começou a pensar. Ué, mas é um ser vivo. Todo mundo tem um mascote, por que eu não posso ter um mascote? Alguns têm papagaio, outros têm passarinho, outros têm mico. Eu vou criar essa cobra. E começou a criar a cobra. E é muito interessante que ele tratava ela com todo carinho. Ele dava mamadeira para ela, tratava dela, chegava do trabalho, corria para poder cuidar da cobra, fez uma caminha muito bonitinha para ela. Ele tratava ela com todo carinho. Tinha dia que ele sentava, ligava a televisão, ficavam os dois vendo televisão junto. E ela gostava de ver desenho. E ela gostava de ver outros programas. E ele ficava lá com aquela cobra várias vezes. E ela foi crescendo, ninguém sabia que ele tinha aquela cobra. Mas ele também sabia que muita gente criava muita coisa. Aí ele resolveu passear com a cobra dele, com a serpente dele, que ainda nome nem tinha. E ele começou a pensar no nome. Se eu for na rua, alguém precisa conhecer o nome. E as pessoas... Ele começou a pensar em vários nomes. Ele pensou chamar ela de Clotilde, chamar ela de Emergarda, chamá-la de todo. E aí ele lembrou, como era uma serpente, vou botar o nome dela de Pequeps. O nome da minha cobra será Pequeps. Não é um nome bonito? Vocês não acham? E aí, gente, sabe o que ele fez? Ele botou ela no carrinho de bebê. Ela já estava grandona, ela foi crescendo rápido. Cada vez mais ela ia ficando grande, crescendo, ficando forte. Gente, ele foi passear na praça com ela. Todo mundo olhava para Pequeps. Que maravilha! Todo mundo achava a Pequeps maravilhosa e alguns comentavam, como é que pode aquele rapaz andar com essa Pequeps pelo meio da rua? Que coisa horrível! Eu não faria isso, eu não deixaria fazer isso, de jeito nenhum. As pessoas comentavam, falavam muita coisa e ele nem ligava. E aí a coisa foi crescendo. E aí ele já saía na rua, já passeava na praça com ela cada vez maior, cada vez grandona, cada vez mais bonita, cada vez mais. E as pessoas nem ligavam mais, porque a Pequeps dela já era normal. Gente, a Pequeps vivia com ele tão bem que ele às vezes queria trabalhar no computador um pouquinho e a Pequeps sequer deixava. Ia lá, desligava o computador dele para brincar com ela. Ela só queria ele junto. Ele queria ver televisão, às vezes ela não queria. Em tempo que estava muito frio, ele fazia aquele copo de chocolate maravilhoso, cheiroso, quentinho, e começava a tomar. A Pequeps tomava da mão dele e acabava bebendo tudo. Ele vivia só pela Pequeps. A Pequeps vivia na vida dele, mandando na vida dele. Afinal de contas, quem mandava era a Pequeps. Um belo dia, ele
foi trabalhar. E quando chegou no trabalho, deu tudo errado. Tudo muito difícil. Foi um dia horrível, um dia muito cansativo. E a Pequeps em casa, lá descansando, brincando, andando dentro de casa. E quando ele veio embora, que engarrafamento. Era muito carro na rua, não se conseguia nem sequer andar. E ele estava nervoso, ele não aguentava mais. A vontade dele era chegar em casa e tomar um banho e dormir e descansar. Não queria nem lembrar de nada do que estava acontecendo naquele dia. Mais de 3 horas de engarrafamento. Que coisa ruim. As músicas eram ruins, as pessoas buzinavam. Tudo acontecia esquisito. E ele, quando chegou em casa, ele meteu a chave na porta que abriu. Ele abriu, a Pequeps não estava na sala. Ele nem sequer se preocupou. Já foi tirando a roupa, foi para o banheiro, tomou um banho, penteou o cabelo rápido. Enquanto isso, ele botou no micro-ondas uma lasanha para poder esquentar. Quando aquela lasanha estava bonita, quentinha, ele botou no prato, comeu, mas já com muito sono. Ele já estava com muito sono. Aí, gente, ele foi para o quarto dele. Quando chega no quarto dele, sabe quem estava deitado na cama dele? Vocês não adivinham. Sabe quem é que estava lá? A Pequeps, ela estava deitada na cama dele. Ele pegou, Pequeps, pode sair no que eu vou dormir. A Pequeps olhou para ele, abriu um zoião, um olho enorme, barrou a cara para ele, balançou o chocalho, se preparou para o bote e não saiu da cama. Ele ficou com medo da Pequeps, com muito medo. Aí ele foi para a sala e dormiu no sofá. E deitou lá e dormiu. Quando chegou de manhã, ele olhou para ela já não estava bem. E aí, gente, ele teve uma ideia. Eu vou ficar livre dessa Pequeps. Vou ter que dar um jeito. Vou mandar ela para o zoológico. Vou deixá-la lá no zoológico. Afinal de contas, ela está atrapalhando a minha vida. Ela está mandando na minha vida. E aí, gente, sabe o que ele fez? Ele correu. Desculpa. Ele correu e foi trabalhar, e foi outro dia horrível. Quando chegou de noite em casa de novo, lá estava a Pequeps na cama dele. Ele olhou para a Pequeps, pediu ela para sair. Ela simplesmente arregalou o olho de novo para ele, fez uma cara assim feia. E aí ele teve medo. Quando ela simplesmente dormiu, ele botou ela num saco, amarrou ela correndo, jogou dentro do carro, saiu em alta velocidade. E o carro dele ia correndo a 80, 90, 100, 110, 120, 150, ele parou, chegou no mesmo lugar, lá no meio do mato, tirou o saco e jogou fora a Pequeps. Jogou ela lá, abriu o saco, saiu correndo, foi embora e deixou ela lá no meio do mato. E foi para casa. Aquela noite foi uma tranquilidade. Ele falou, finalmente eu fiquei livre da minha Pequeps. Fiquei livre. E no outro dia, quando ele levantou de manhã, era um dia de sábado, ele resolveu ir fazer compra. Quando ele começa a colocar as coisas dentro do carrinho no supermercado, que ele olha para trás, quem é que estava dentro do carro? Do carrinho? Quem é que estava lá? A Pequeps. A Pequeps não largava ele. Ele foi para casa, chegou em casa e falou, não tem jeito. E o tempo estava meio frio, e ele preparou um chocolate, sentou do lado da Pequeps, a Pequeps sentou do lado dele, ele abraçou a Pequeps começou a abraçar ele, começou a enrolar nele, começou a apertar ele, para a Pequeps. E a Pequeps era muito grande, começou a apertar
a sufocar ele, a deixar ele sem respiração, e ele não sabia o que fazer mais. E aí, o que ele fez? Ele forçou daqui e, de repente... Gente, o resto da história eu não vou contar para vocês. Mas o pecado é igualzinho a pequepse. Às vezes a gente pega aquela coisa bonitinha, tão linda, começa a cuidar nas nossas vidas. E a gente sabe que existe muita coisa bonitinha que atrapalha a nossa vida, o nosso contato com Deus, e transforma-se em pecado. Coisas simples, coisas que acontecem nas nossas vidas. Como falar mal do coleguinha, como não cuidar bem do colega, como não ser amigo, como não ser companheiro, como não participar das coisas da igreja. Tem sido assim, e a coisa vai crescendo. E às vezes fica tão natural que as pessoas que censuravam antes, que achavam feio aquilo, passa a acostumar com aquilo. Passa a acostumar, e aí aquele pecado passa a entrar na sua vida. E aí você que é filho de Deus, vai perdendo o privilégio da salvação por causa do pecado. E a liberdade que Deus nos dá é exatamente essa. Sede livre do pecado, para que um dia você esteja no reino dos céus. Que Deus possa nos abençoar. Um beijo no coração de vocês. Tio Carlinhos um dia volta, tá? Tchau!